Olá, irmãos, estão bem? Fico feliz de saber que todos estão gozando de saúde, de paz e de sabedoria. Sabedoria é o que nós sempre buscamos a Deus quando oramos, pedimos que Deus nos ajude a entender as coisas da vida e também a saber como agir. Nas últimas postagens eu tenho usado uma frase constante que diz assim: adoramos a Deus por causa da gratidão e não para conquistar alguma coisa. Louvamos a Deus, buscamos a santificação, sempre essa expressão de que o que motiva o nosso ato de adoração, o que motiva o nosso ato de santificação, o nosso ato de submissão à palavra de Deus é a gratidão e não o desejo de ganhar o céu, porque a salvação é pela graça, né? E não é pelas obras, né? O apóstolo Paulo diz: não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça. Tudo é gratidão. A nossa vida, a nossa busca de santidade, a nossa adoração, tudo é motivo, o que motiva é a gratidão. E eu quero falar para vocês hoje sobre isso. Adoramos a Deus pelos porquês e não pelos paraquês, né? A motivação da adoração é pelos porquês e não paraquês. Nós não fazemos uma barganha com Deus, uma troca com Deus. Não entoamos cânticos, hinos, não ensaiamos hinos, cânticos, não aprendemos essas coisas para ganharmos alguma coisa de Deus, mas sim porque Deus é. Simplesmente porque Deus é. João Calvino tinha uma frase muito interessante que devemos temer a Deus no sentido de reverência, de adoração, mesmo que não existisse nenhum inferno, mas pela pessoa dele, pelo que ele é. Eu quero falar sobre isso com os irmãos. Eu separei aqui alguns textos, né? Não lerei todos até o fim, mas eu vou dar o endereço desses textos e os irmãos poderão procurar na Bíblia, conhecer um pouco mais, né? O texto básico está em Romanos 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós adoramos, então, por quê? Porque Deus é isto. Nós vamos ver esses istos que eu acabei de falar. A primeira coisa, nós adoramos a Deus. Salmo 29. Salmo de número 29. Adoramos a Deus porque Ele é belo e santo. Salmo 29, versículo 2. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Adorai ao Senhor no esplendor, na beleza incalculável da santidade de Deus. Isso é comparado à glória de Deus, né? E vimos já que glória significa brilho. A glória da lâmpada é ela acender. Se ela não acende, para nada mais serve. Adorai a Deus, ao Senhor, melhor dizendo, lendo corretamente, né? Por causa do esplendor da sua santidade. Como que a santidade dele brilha tanto? No Salmo de número 25, versículo 8, Salmo de número 25, versículo 8, Deus consegue fazer uma coisa que ninguém consegue fazer. Salmo 25, 8 diz assim: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. Um juiz bom e reto,
ele vai colocar a lei nua e crua. Mas como que um juiz consegue ser reto e ao mesmo tempo bom, bondoso, misericordioso? Ou o juiz, sendo misericordioso e bom, libera o culpado, ou ele, sendo reto, ele condena o culpado. É exatamente aqui que o Supremo Juiz junta aquilo que os juízes não conseguem fazer. Deus é reto, ele cumpriu a sua justiça. Ele cobrou a sua justiça, nos condenou ao inferno, mas ao mesmo tempo foi bom, permitindo que outro substituísse o condenado no ato do pagamento da dívida. E ele é maravilhoso, porque ele se fez o substituto do condenado. Ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Deus é belo, Deus é santo. Adoramos ao Senhor na beleza da sua santidade. Salmo 99, versículo 5, diz assim: Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Escabelo é aquele banquinho, né, onde os reis colocam os pés ali, né? Escabelo, nós chamamos de puff. Né? Quando deitamos no sofá, esticamos as pernas em cima de um banquinho almofadado, puff. Mas o escabelo era onde colocavam os pés, os reis que ficavam no pé do trono, né? Este banquinho. Mas diz que nós fazemos isso porque ele é santo. Ele é santo. E a santidade dele é uma santidade ativa e nos buscou. Salmo 99 ainda, já que estamos aqui, eu vou ler rapidamente os 9 versículos. Nós vamos ver que o segundo motivo, o segundo porquê devemos adorar a Deus pelos porquês, está explícito. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. É Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes e entre os que invocam o nome, Samuel, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes numa coluna de nuvens. Eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes havia dado. Tu lhes respondes, ó Senhor nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomado vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Adoramos a Deus porque esta santidade e majestade mostra que ele é soberano sobre toda a terra. Ainda bem. Ele é soberano ao ponto de nos salvar. Ele é soberano ao ponto de colocar as cercas espinhosas ao redor de nós. Ele é soberano ao ponto de que quando plantamos vento, ele nos dá como resultado as tempestades. Ele é soberano ao ponto de dizer: eu vou para a cruz. Por causa deles que plantaram ventos, por causa deles que estão cercados de espinhos, por causa deles que blasfemaram contra mim, eu vou para a cruz. Nós adoramos a Deus porque ele é soberano, não um soberano ditador, carrasco, mas um soberano amoroso. E tão amoroso que ele não coloca ninguém além dele para ser o nosso mediador. Sim, quando falamos por aí, eu vou pedir para fulano, ou então eu já vi um adesivo num carro que dizia assim, pede para a mãe que o filho atende.
Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia, isso é uma deturpação do anticristo. O que a Bíblia coloca para nós, que adoramos a Deus, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, intercessor por nós. Veja bem, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste, nos carrega em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Quem intercede por nós é o Espírito Santo. E não Santo Antônio, São Pedro, São Francisco e São sei lá o que, nem Santa Rita. Quem intercede por nós, diz o texto, que é o Espírito Santo de Deus. Mas não fica somente aqui. No versículo 33 do capítulo 8 de Romanos, diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? E a resposta é Deus quem o justifica. Alguém fica atazanando a ideia de Deus lá nos céus, intentando acusação contra os salvos. E o próprio juiz intercede por nós, dizendo: está aqui, ó, o alvará de soltura. Ele está justificado, foi pago o preço dele. Aqui em Romanos 8, nós vemos no versículo 26 que o Espírito Santo intercede por nós. No versículo 33, nós vemos que o próprio Pai, que é o juiz, intercede por nós. Agora, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem intercede por nós agora e até a hora da nossa morte, amém? Não é Maria, não é Rita, não é Joana. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade bendita, nós adoramos a Deus, porque quem intercede por nós é Deus no completo. É um Deus só, que subsiste como Pai, Filho e Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eles fizeram o mundo, eles estiveram na cruz, estiveram na sepultura aberta e estão nos defendendo, intercedendo por nós diante deles mesmos. Diante das acusações do inimigo, adoramos a Deus porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Romanos capítulo 11, versículos 30 a 32. Porque Ele é misericordioso. Porque Ele é misericordioso. Romanos 11, 30 a 32. Porque assim como vós também outrora fosseis desobedientes a Deus, falando dos judeus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, dos gentios, assim também estes, os gentios, agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida. Vocês, judeus e gentios, são iguais, todos pecaram, mas Deus derrama misericórdia sobre vocês. Versículo 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Deus permitiu que o homem pecasse para mostrar quem ele é. Ele é misericordioso. Adoramos a Deus porque Ele é misericordioso. Adoramos a Deus porque primeiro Ele nos amou. Primeira carta escrita por João, capítulo 4. Primeira carta escrita por João, capítulo 4, versículo 19. É um texto muito pequeno e sei que muitos irmãos já sabem de cor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu adoro a Deus porque Ele me amou primeiro. Não para que Ele me ame, não para que Ele me perdoe, não para que Ele me dê o céu, mas porque Ele já fez tudo isso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículos 18 e 19.
Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. A saber, qual é o ministério da reconciliação? A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando, não colocando nas costas aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Adoramos a Deus porque Ele é belo, adoramos a Deus porque Ele é santo, adoramos a Deus porque Ele é soberano, adoramos a Deus porque Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, intercessores por nós diante deles mesmos. Adoramos a Deus porque Ele é misericordioso, porque Ele nos amou primeiro, porque Deus estava em Cristo nos reconciliando com o mundo. Que seja, queridos, a motivação da adoração, tanto a adoração comunitária, quando sairmos da quarentena e voltarmos para o templo, quanto a adoração individual. Que seja a motivação do nosso aleluia, do nosso glória a Deus, quem Deus é. Adoramos a Deus pelos porquês e não para quês. Não barganhamos com Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, em nome das misericórdias, como resultado das misericórdias, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ó Pai bendito, que nunca fuja da nossa mente e do nosso coração, que adoramos a Ti pelos porquês, porque o Senhor é Deus santo, belo, misericordioso, amoroso, o Senhor estava em Cristo, o Senhor é intercessor, porque o Senhor é, simplesmente pelo que o Senhor é, e que esta motivação nunca saia de nós, e o adoremos em espírito e verdade para todo sempre. Amém. Que Deus cubra a mente e o coração de cada um, para meditar sobre quem Ele é,